Salve, turma boa! Semana de 17 a 24 de janeiro de 2024. Vamos lá para os principais fatos nacionais e internacionais, tá? Sempre gosto de fazer minhas considerações iniciais, é verdade? Eu sei que hoje, quando eu estou gravando agora, nesse exato momento, está tendo uma grande manifestação na Argentina, né? E eu quero assim, esperar, porque vai se ver levantamento, tem a noite toda. E aí, na aula da semana que vem, nós abordamos aí essa questão da greve geral na Argentina, tá? Porque tem desdobramento, pode ser que isso se estenda. Então, atualidades é isso, né? A gente grava um momento, mas tem sempre outras coisas. Então, tem que sempre considerar e sempre assistir aulas anteriores e, né? Tô vendo aí que bateu mais de 2.000 visualizações aí, sei lá, acho que 3.000, porque só no YouTube foi 1.600 no último vídeo. Fora dos assinantes, que são mais de 80.000 no canal do Vencendo. Então, eu estou super feliz que vocês estão engajados e perceberam que atualidades né, e os livros são fundamentais para a sua preparação nos concursos públicos, né? Bom, para isso eu sempre costumo deixar os meus endereços aqui para que você possa entrar em contato comigo, né? Então o WhatsApp é o grande canal de comunicação, por assim dizer, para que você... E seguir a gente no Instagram. Agora eu adotei essa providência esse ano de todo dia colocar uma notícia que acho relevante no meu canal no Instagram. Então me seguir é uma forma de você diariamente falar, olha, essa notícia aqui é importante. E pegar o jeitão de atualidades, porque esse é o grande drama das pessoas, né? E para falar sobre os livros e aproveitar as promoções, é pelo WhatsApp, porque ali a gente manda em PDF e tal, né? Semana de 17 a 24 de janeiro, para as pessoas que vão prestar aí, hoje saiu o edital do Ministério do Planejamento, muitas vagas, de novo realidade brasileira. Então os editais federais, dos órgãos federais, estão cobrando a realidade brasileira, que difere de atualidades, como eu já expliquei, porque em atualidades a gente tem questões de mundo. Mas 90% dos editais pedem atualidades, considerando Brasil e mundo, né? Se bem que até nesse do Ministério do Planejamento pediu coisas sobre o G20, sobre os BRICS, e na verdade é a relação do Brasil com o mundo. Então é importante também tentar ter uma noção do que está acontecendo no mundo, tá? Esse é um livro que eu tenho lá, um banco de dados com 1.500 questões de Brasil, dos últimos 3 anos, né? Porque a realidade brasileira não é um edital tão fechado como atualidades, que dá um prazo. E de lá eu selecionei aquelas conforme o edital do CNU. Me deu um trabalho louco, né? Tá no Hotmart, mas lá é mais caro, porque tem as tarifas que eles cobram da gente. Por isso, se você também vai prestar o CNU, eu acho fundamental você ter esse material em mãos, tá? Bom, vamos lá para a primeira notícia. Olha, pessoal, antes de mais nada, eu quero até, assim, acho que eu sempre fui meio... sempre me dei conta, né? E eu estava estudando hoje com uma professora de Direito Constitucional, porque eu quero prestar concursos também e tal. E ela falou uma coisa que eu falei, putz, grila, eu nunca falei na minha aula, né? Mas passem, dá um pause agora, vai lá, pega um caderno e vai anotando, para que você não tenha que ficar voltando a assistir a mesma aula várias vezes. Anota a notícia, dá um pause no vídeo, faz um comentário importante, porque aquilo vira um resumo para você. Então assistir a aula anotando aumenta muito a sua capacidade de memorização. E evita falar, putz, vou ter que assistir aula de novo, tal. É só você folhear. Bom, tem um outro modo também, que é com os livros de atualidades, porque ali você, na hora que vai matar as questões, tem o comentário e é um material que você tem aí em mãos. Mas ao assistir a aula, assista anotando, tá? Então,
dá um pause aí agora, pega uma folha de sulfite, tá, um papel e faça o resumo, né? Se você quiser fazer por mês, né? Me sugeriram aí uma playlist. É muito complicado porque são muitas disciplinas e dá muito trabalho, eu gravo toda semana. Isso tem que ser partir lá do curso, né? Eu sou um professor, né? Não me coloque numa saia justa, né? Mas eu acho tranquilo, porque você sabe que toda quarta-feira eu gravo, deve subir na quinta e na sexta. Se não sobe, manda uma mensagem que eles sobem lá para o canal do YouTube. Mas o ideal é que você assine aí o Vencendo o Concurso, que está com preço, ó, e com a qualidade de professores imbatível. Bom, para a primeira notícia, concentração de renda para os mais ricos bate recorde histórico no Brasil, pesquisa da FGV. Super, super, super fundamental. Vamos aos 2 parágrafos. O levantamento divide os estratos entre o milionésio, 0,1% mais rico, o 1% mais rico e os 5% mais ricos e o 95% restante da população adulta brasileira, com 18 anos ou mais. Tá certo? Então, foi isso que eles estudaram, 0,1, 1, 5 e 95. Ou seja, enquanto a maioria adulta teve um crescimento médio de 33% em sua renda no período de 5 anos, marcado pela pandemia, a variação registrada pelos mais ricos foi de 51%, 67% e 87% nos estratos mais seletos. Entre os 15 mil milionários, que compõem 0,01%, o crescimento foi de 96%. Como resultado disso, olha só, a proporção do bolo apropriada pelo 1% mais rico da sociedade cresceu de 20% para 23%. Nesses últimos 5 anos aí, a pesquisa foi publicada em 2024, levou em consideração o imposto de renda das pessoas, né? Agora, olha a última linha. 153 mil adultos têm renda mensal de R$ 441 mil em 2022. Ora, não há justificativa num mundo contemporâneo com os grupos vulneráveis, com a população em situação de rua, com as minorias, que essa desigualdade se acentue. Isto não é socialismo. Eu quero viver no capitalismo da Suécia, da Finlândia, né? Agora, não dá, exatamente porque foi necessário fazer uma reforma tributária para taxar, cobrar IPVA de lancha, de helicóptero, e esse é um retrato do Brasil que serve para atualidades, para conhecimentos gerais, né? Que é inconcebível. É falta de humanismo no meu conceito, né? Eu entendo que existem pessoas que trabalham, que lutam, isso é digno, é você que está estudando, batalhando, muitas vezes estudando e trabalhando. Agora, existe gente que na especulação, que no malfazer, sonegando imposto, concentra esta renda absurda no nosso país. E é pesquisa da FGV. Isto é um retrato da nossa sociedade. Refinaria de Abreu e Lima. É legal saber que nós temos várias refinarias. Mas esta notícia, dada pela Petrobras, vai expandir em 40% a produção de diesel no Brasil. Ela é uma grande refinaria e promete até 2028, no seu plano estratégico, transformar o Brasil autossuficiente em diesel. Bom, contradição. Qual a contradição, Diogo? Num tempo de transição energética, num tempo em que queremos energia limpa, vamos produzir mais diesel, que é queima de combustíveis fósseis. Ok, eu entendo que é necessário, porque nós estamos importando, não se faz a transição energética de um dia para o outro. E, obviamente, nós precisamos do diesel para a aviação, para o transporte rodoviário, que é o nosso principal nodal de transporte, infelizmente. Então não adianta, né? A gente não vai conseguir, olha, não vamos mais usar o diesel porque fere o planeta. Não dá, né? Mas é uma boa notícia no sentido de
que também vai gerar 30 mil empregos lá em Pernambuco, fica esta refinaria. E, veja, eu gosto mais das coisas quando você anuncia e se conclui, né? Eu gosto sempre de falar daquele monotrilho aqui em São Paulo que estava feito para a Copa, né? E até hoje não está pronto, na Copa 2014. 10 anos e nada, né? Então, mas enfim, dinheiro a Petrobras tem. Olha, esta é uma reportagem daquelas que, assim, de vez em quando sai, né? E eu acho assim, por exemplo, o currículo da cidade de São Paulo, ele é baseado nisso. E é importante que você tenha noção, isso não é uma notícia dessa semana, é uma notícia do mundo contemporâneo. Então, entenda o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também chamados de ODS, fazem parte da Agenda de 2030 da ONU, que foi instituída em 2015 na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável e foi assinada por diversos países. Olha só, o objetivo principal da agenda é não deixar ninguém para trás, explica o CEO da Pacto Global da ONU no Brasil. Os países se reuniram com a sociedade civil e as empresas para tentar entender quais são os grandes desafios da sociedade. A gente sabe que tem muita gente passando fome, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Então o que foi feito, na verdade, foi uma grande reunião de dados e as pessoas para entender como e onde a gente precisava avançar. Ele conta que gosta de pensar na agenda como uma lista de afazeres da humanidade, né? Então, o que a humanidade tem que fazer para melhorar? E essas são metas, né? Até 2030. E eu vi essa entrevista desse CEO, muito lúcido. Eu entendo que muito dificilmente a gente vai conseguir atingir todos os objetivos. Mas, apesar de todas as guerras, a sociedade nunca esteve tão unida. E a gente precisa, nunca se falou tanto realmente em desenvolvimento sustentável, que é o tripé, fazer a economia crescer, cuidar do povo e fazer a economia. Eu deixei aqui, é a hora de você... dentro de cada um desses aí, esses são os 17 objetivos gerais. E depois tem as metas, que são mais de 300, você não vai decorar, né? Erradicar a pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Então, quando você fala em saúde, vai ter ali vacinação, vai ter saneamento, vai ter investimento em tecnologia para a cura de doenças, educação de qualidade, igualdade de gênero, temos muito que lutar por isso, água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades. Esses são termos que vocês têm que se acostumar a ouvir. Cidades e comunidades sustentáveis, não adianta nada eu ter uma comunidade, uma cooperativa que polui o rio. Consumo e produção responsável, o que é isso? Evitar o desperdício. Ação contra a mudança global do clima, atitude, vida na água, salvar os rios, vida terrestre, cuidar da violência na cidade, paz, justiça, instituições eficazes, e aí questão da gestão, da corrupção, estimular parcerias e meios de implementação das ODS. Então, não é para decorar, mas é para entender que essa agenda está se chegando, faltam 6 anos, 5, 7 anos para se complementar esse desejo, e isso norteia as políticas públicas dos governos. Isto pode ser um excelente argumento na sua redação. Tendo um tempo, procure entrar na internet e ler as ODS aí, porque você vai estar super afiado para qualquer tema de redação que eventualmente tenha em sua prova. O governo anunciou, eu consigo ficar, uma nova política industrial. O plano vai ser chama Nova Indústria Brasil, vai ser grande parte dele financiado, 270, são 300 bilhões aí até 2026,
Isso vem do BNDES, que é um banco estatal que tem essa função de emprestar dinheiro e tem que receber, não pode tomar calote, né? E estimular setores da indústria do Brasil. Foi anunciado na segunda-feira, dia 22. E aqui eu trouxe quais são as metas desse programa Nova Indústria Brasil. Agroindústria, aumentar a participação do setor agroindustrial no PIB de 50% para 70% de mecanização, né? Isso significa você vai tirar emprego de pessoas, mas vai gerar na indústria. Principalmente na agricultura familiar, né? Suprimento pelo menos 95% por máquinas. Complexo industrial da saúde, 70% de necessidades nacionais de medicamentos. O Brasil tem que importar remédios para, assim, acho que é Troveranto, o dia que eu vi que o Brasil importa. E já tem patente quebrada e a gente tem potência. Se a gente faz avião para o mundo todo, não vai fazer remédio, fazemos vacina, se você deixa de gastar esse dinheiro lá fora, comprando, né, lógico que você não vai se isolar do mundo, compra outras coisas. Isso a gente pode produzir aqui, gerar emprego e riqueza aqui. Infraestrutura, saneamento e moradia, reduzir deslocamento em 20%, isso vai ajudar, né? Você vê que outro dia eu vi um economista falando, se você mora perto do trabalho, é como se você vai a pé, é como se você respirasse o ar, tal, é gratuito. Se você mora longe, você tem que pegar ônibus, transporte e tal, e isso faz o PIB crescer, porque precisa de mais transportes. Agora, então, quando o PIB cresce, nem sempre é bom. Por isso que é diferente desenvolvimento de crescimento. Lógico que todos nós gostaríamos de morar perto do trabalho, evitaria poluição, né? E isso geraria renda nas próprias comunidades. Então, cuidado com o crescimento do PIB, ele tem que ser sustentável, né? Transformação digital, transformar 90% das empresas brasileiras digitalmente. Bioeconomia, transição energética. Promover a indústria verde reduzindo em 30% do CO2, ampliando em 50% a participação dos biocombustíveis e a indústria de defesa, investir aí na tecnologia da indústria de defesa, na produção de 50% aí, ao invés de ficar importando armamentos, né? Todo país rico que se desenvolve é bom nisso. Bom, notícia ruim. Descobriram, devido às mudanças climáticas, que uma área de 6.000 quilômetros no norte da Bahia é deserto. Temos deserto. A aridez é a falta crônica da umidade no clima, indicando um desequilíbrio constante entre a oferta e demanda da água. Ela é permanente, difere da seca periódica ou temporária. Então, nós estamos com uma desertificação aí no norte da Bahia. A aridez está aumentando em todo o país, exceto no sul, já com uma média superior a 75, já no centro-norte foi identificada pela primeira vez uma região árida, ou seja, escassez forte de chuva. Tudo isso indica que processo de desertificação podem acelerar nas próximas décadas. Desculpa trazer essa notícia ruim depois de tantas notícias boas, mas você ter que acompanhar, porque isso vai ser tema eterno aí nas suas provas. Manchetes. Mais de um terço dos municípios brasileiros tem moradores em áreas de risco de desastres naturais e a gente sabe que o pico da chuva ainda está por vir, né? Então, 1.942 cidades, as pessoas vão para essas áreas porque passam por dificuldades e são áreas mais baratas. E aí depois vem a vulnerabilidade. O Papa Francisco surpreendendo
na sua catequese sobre os vícios da luxúria, diz que o prazer sexual é um presente de Deus, mas criticou a pornografia, né? O Papa que já havia sempre, e ele mexe com os setores conservadores da igreja com esses pronunciamentos. O Brasil também surpreendeu, não porque aumentou o visto de brasileiros, de chineses para ficar no Brasil de 10 anos, mas porque ele apoiou que Taiwan é território da China, né? Enquanto que muitos países democráticos do mundo defendem Taiwan como um país independente. Óbvio que o Brasil não quis desagradar a China porque é o seu principal parceiro econômico. Esta é uma recomendação do Conselho do Ministério da Justiça, o uso das câmeras aí nas fardas de policiais e policiais penais. Não é uma lei, é uma recomendação. E aí um protocolo de como deve ser feito isso. Em São Paulo eu posso dizer, diminuiu em metade a mortalidade de policiais. Israel ataca a Síria e 5 oficiais da Guarda Iraniana morrem. Eu vou voltar a falar disso mais para frente, tá? Eu tinha colocado a notícia, mas depois surgiu uma melhor. Gente, a Índia criou uma cidade, Ayodhya, né, que é o Vaticano hindu, no investimento multimilionário, fez lá uma cidade sagrada. E o problema é que essa cidade sagrada na Índia, que faz parte do processo político, né, do presidente Modi, que quer se candidatar ao 3º mandato e quer sempre relacionar a religião hindu ao seu governo. O problema é que a Índia tem 200 milhões de muçulmanos e esse Vaticano hindu foi construído em cima do que era aí uma mesquita muçulmana. Então a Índia também passa por problemas e conflitos religiosos, mas faz parte do projeto político de unificação e nacionalismo hindu, né? Trump que venceu já a segunda primária em New Hampshire, né? a Nikki Haley dentro do Partido Republicano, porque o DeSantis abandonou, disse que não vai ser mais candidato, o governador da Flórida. O Trump está concorrendo com a Nikki Haley, mas ele já ganhou, é a segunda que ele ganha, segunda primária, né? Que é assim que é feito nos Estados Unidos, em estado a estado. Eu não vou fazer todas, mas as primeiras é importante a gente saber, porque vai dando já o tom de quem será o candidato republicano. Com toda essa pompa de 91 processos que ele tem, mas lá nos Estados Unidos o candidato pode ser candidato mesmo condenado. Mais de 60 são presos no Equador após tentativa de tomada de hospital. Imagina, o presidente do Equador disse que já prendeu mais de 2.000 pessoas. 60 queriam... Há 2 semanas o Equador vive essa crise. Assinou um acordo com os Estados Unidos de cooperação, que não foi detalhado ontem, mas eles queriam proteger um membro da sua organização. Olha aqui como as instituições estão degringolando lá no Equador. Depois de 50 anos, o IBGE volta a usar o termo favela no censo. Desde 70, eles usavam expressões como aglomerados urbanos, subnormais, né, ou comunidades. A partir de 2022, a definição passa a ser favela e comunidade urbana. Mudança ocorre após demanda das comunidades. As próprias comunidades se autodefinem como moradores de favelas. E aí o censo passou a usar. Essa palavra tinha muito preconceito, foi abandonada porque favela é uma planta do Nordeste, então vinha ser favelado, era um termo pejorativo, mas hoje os próprios moradores dessas comunidades se identificam e têm apreço por essa comunidade e se sentem honrados, dignos de ali viver e não querem ser chamados de forma diferente. Sendo tratado com dignidade e não usar esse termo favelado como
um adjetivo pejorativo, preconceituoso, não há problema nenhum, né? E assim eu entendo. Até porque foi uma demanda das comunidades. Vamos para as internacionais. China, 2 milhões. Gente, os países asiáticos aqui eram assim, consagrados por fazer muitos filhos, né, estão encolhendo. E a China, o segundo ano em seguida, né? Ela tem 1 bilhão de habitantes. O governo autorizou em 2021 que pudessem ter 3 filhos. Lembra que isso durante a minha adolescência, enfim, quando eu dei aula de geografia há muito tempo e tal, a gente falava que muitas mães até jogavam as crianças na rua porque eram multadas por ter 2 filhos. Então era comum você encontrar na China bebês abandonados, né? Mas agora a taxa de natalidade vem caindo, a população está diminuindo, né? 2 milhões de pessoas a menos, com a Índia já passou a China. Isso sempre leva a um problema aí lá na frente, que é a questão das aposentadorias, né? Redução de trabalhadores e consumidores, enquanto os custos do governo, última frase, com idosos e aposentados aumentam. Então é preciso, e aí eu sempre digo, vem daqui a pouco uma nova reforma previdenciária e só aumenta o nosso tempo de aposentadoria. Gente, é aqui que eu quero ficar um tempo com vocês aí, né? A crise se espalhando pelo Oriente Médio e o Irã é o eixo central dessa crise. Entenda como os conflitos estão ligados entre si. Tá? Israel combate o Hamas e o Hezbollah, que são aliados do Irã. E o Irã também apoia os Houthis, grupo rebelde do Iêmen, que há uma semana tem sido atacado pelos americanos e Reino Unido. Tá? Então, nós já sabemos que existe, né, essa guerra declarada na faixa de Gaza. E vamos ler o texto, porque é importante. Israel bombardeia a faixa de Gaza, ok, sabemos desde outubro. O Hezbollah, que é o grupo lá do Líbano, ataca o norte de Israel. Os Houthis atacam o sul do país, atacaram Israel também os Houthis. Ambos respaldados pelo Irã. Irã ataca grupo apoiado por Israel no Paquistão. É uma região lá na fronteira entre o Paquistão e o Irã. Já resolveram, parece que já sentaram para conversar. Chama Bugistão, que quer se separar tanto do Irã como do Paquistão. Os dois atacaram essa região. Acabou que matou paquistaneses que não tinham nada a ver com isso. Israel atacou a capital do Líbano para matar um líder do Hamas que estava lá. Navios transportam armas iranianas. Aula passada eu mostrei muito isso para os Houthis, que por sua vez têm atacado cargueiros no Mar Vermelho. Eu discuti isso muito na última aula com vocês, tá? Pedem lá para subir, acho que não subiu ainda no YouTube. Não digam que fui eu que falei. Enfim, o Oriente Médio, região que abriga países do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, vive uma teia de conflitos interligados. E quem é aí o que está alimentando? Não é qualquer país, um dos maiores produtores de petróleo, um país que é chefiado por um líder religioso, que é o Irã. E ali há uma listinha. Invasão do Hamas em 7 de outubro, matou 1.400 israelenses. Israel já matou 24 mil aí na faixa de Gaza. Hezbollah ataca, financiado pelo Irã, o Estado israelense. Semanas depois, o exército israelense começa a interceptar mísseis lançados pelos Houthis lá do Iêmen. Pega o mapa mundi. Aos poucos, os Houthis foram ganhando protagonismo. O grupo de rebeldes, né, que expulsou agora os diplomatas americanos e do Reino Unido lá do Iêmen, começam a tocar o terror ali no Mar Vermelho. A aula passada eu mostrei isso.
Já foram mais de 20 ataques a navios de diferentes países que estão tendo que mudar a rota. Estados Unidos sistematicamente bombardeando o Iêmen para destruir mísseis que eles possuem que vêm do Irã. E os Houthis começam a atacar navios americanos. Na quarta-feira passada, os americanos consideraram os Houthis grupo terrorista. Em paralelo, Israel começou a contra-atacar para além da faixa de Gaza e diz ter matado membros do alto escalão do Hezbollah e do Hamas no Líbano. Então, olha a escalada que pode levar essa guerra, envolvendo outros países. E importante entender, tudo isso tem ligação com o Irã, que é xiita e busca grupos radicais xiitas em outros países. Então, e aí o Irã ataca alvos na Síria e no Iraque. São alvos aí de sunitas ou de grupos que ele diz que são ligados a Israel. Isso incomodou a Síria, que é um aliado do Irã, e incomodou o Iraque, que também é um aliado do Irã. Mas o Irã está atacando até os seus próprios aliados para atingir Israel, para atingir sunitas. Eu sei que isso é complicado e é por isso que é bom anotar os conflitos aí. Eu não tenho tempo aqui para ficar detalhando, né? E nem então ataca Israel versus Hezbollah, Israel versus Hamas, Houthis versus Israel, Estados Unidos versus Houthis. Quem dinheiro, faz assim um cifrão, põe dinheiro, Irã, com armas, tal, vai criando um mapa mental aí que eu tenho certeza que conflitos, manifestações mexem com a economia global e são alvos de prova. Então tá aqui um texto muito, né, só fazer uma coisinha aqui. Tá aí um texto, você dá um pause, né, e olhar com bastante calma esses conflitos, tá? Então vou até voltar o anterior. Então o ponto 8 aí é bem central nessa aula, tá, pessoal? Exatamente nesse momento, 90 mil soldados, eu acabei de ler a notícia, estão fazendo um exercício militar. É óbvio que eles não revelam o que é esse exercício militar, né? E já a Turquia hoje autorizou a entrada da Suécia na OTAN, só falta a Hungria para sacramentar, né? E a Suécia já foi convidada a participar desse exercício militar da OTAN, que agora tem 32 países, com 90 mil soldados, simulando um ataque russo. Vamos lembrar que o início do conflito, que em fevereiro faz 2 anos, que levou à guerra entre Ucrânia e Rússia, foi exatamente o desejo da Ucrânia de entrar na OTAN. E anunciou na quinta e está fazendo hoje. Vamos ver como é que a Rússia vai reagir. A Rússia costuma reagir fortemente a essas ações, né, especialmente atacando civis da Ucrânia. E assim que nós tivemos mais notícias de como foi esse maior exercício militar, né, e o cara falou, eu estou simulando um ataque russo à OTAN, porque na OTAN, se você ataca um membro, você está atacando todos os outros membros que formam essa organização militar. O anúncio foi na quinta-feira passada, mas o exercício está sendo hoje, quarta-feira 24. Gente, o mundo do espaço está virando notícia. E agora? O 5º país do mundo conseguiu pousar na Lua, não tripulado, não, botou uma sonda, né? Vai ter lá um carrinho que vai andar, né, pela Lua.
todo mundo querendo fazer seus estudos na Lua para exatamente pensar em Marte. Quem havia chegado? Estados Unidos, antiga União Soviética, Rússia, China, o ano passado a grande novidade foi a Índia e o Japão. Pousou na sexta-feira, né? Teve um problema, mas levará um mês para a gente saber se deu certo, se essa sonda funcionou, porque ela depende de energia solar, o que é muito interessante para funcionar. E emissões lunares como essa do Japão oferecem uma oportunidade perfeita para a testagem de ferramentas, equipamentos que podem ser úteis numa viagem tripulada a Marte. É o homem partindo para pesquisas espaciais mais avançadas em todo o mundo. Está longe de ser o Brasil. Voltando a falar do Sudão, essa notícia veio essa semana e as provas adoram perguntar de conflitos que tomam conta do continente africano. Eu não gosto de perguntar porque são 55 países que têm o continente africano e muitas brigas de etnia. Um dos países que está em guerra civil desde 2023, né, desde 15 de abril, é o Sudão. E um relatório da ONU com observadores, abusos físicos, sexuais, deixaram 15 mil mortos aí numa cidade. No documento enviado ao Conselho de Segurança da ONU, os observadores independentes de sanções da organização atribuíram o número de vítimas em El Geneina a fontes de inteligência e o acompanharam. 12 mil pessoas foram mortas em todo o Sudão desde que a guerra na região começou entre o exército e esse grupo paramilitar RSF. Né? Eles são acusados de receber ajuda dos Emirados Árabes Unidos, mas o Sudão já teve aí 500 mil pessoas, né, fugindo para o Chad, que também está em crise, tal, então aumentando a crise de refugiados. Essa violência é contra a tribo africana Massalit. Então eles não brigam só entre eles, mas matam também etnias que eles não querem no seu país. Olha que loucura, 15 mil mortos, isso é genocídio, isso é crime para ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Olha, eu relutei muito em colocar essa notícia porque ela veio de hoje e um diz uma coisa e o outro diz outra. Mas se confirmado que realmente estavam lá essas 74 pessoas, foi, desde que a guerra começou entre Rússia e Ucrânia, o dia em que mais morreram pessoas na guerra. Diferente lá, Israel e Hamas, que chegam a morrer mais de 100 pessoas por dia. Mas na Rússia e na Ucrânia, os estudiosos dizem, olha, o que aconteceu? Um avião, e aí o que a Ucrânia disse? Rússia não pediu proteção do espaço aéreo onde o avião militar caiu, diz Ucrânia, que não nega nem confirma envolvimento. Russos acusam ucranianos de derrubar avião militar com 74 passageiros hoje. Então, esse avião, isso está confirmado, tá? Está confirmado, a Ucrânia confirmou. Ia haver uma troca de prisioneiros. Então, a Ucrânia entrega soldados russos, os russos entregam soldados ucranianos. Muito bem, na fronteira entre Ucrânia e Rússia, um avião de guerra russo que, segundo a Rússia, estava com 74 ucranianos, nós vamos precisar ter certeza dessa confirmação, tal, né? Porque é uma guerra de narrativas, se isso realmente aconteceu, mas eu tenho que contar o fato, né? 99% de chance que tinham 74 pessoas ali. Os ucranianos disseram que era um avião com mísseis.
Depois voltaram atrás, disseram não, nós atacamos porque a Rússia não pediu para voar no espaço aéreo ucraniano. Parece que a Ucrânia já está assumindo que fez M, que fez besteira, né? Que acabou matando os seus. E por isso que eu falo que em tempos de guerra não tem ninguém bonzinho, tá? Então, é uma notícia que vai ter desdobramento e, assim como a ação militar, a gente volta a conversar se, né, tudo se confirmar esse desastre aí que era para ser salvar vidas, né? Uma tragédia. Muito bem, pessoal, fica aí. Olha, eu sempre falo, eu acho importante, estou dizendo nessa aula de hoje que você tem que ter o resumo da aula, anotar, vou cobrar isso toda a aula, mas se quiser facilitar a sua vida, nós temos os livros de questões de atualidades, tem lá o específico do CNU, que é a realidade brasileira, que tem questões de Brasil e mundo, né, que tem nos editais de atualidades. Então são os livros do 13 até o 16, 13, 14, 15, 16, abordam o segundo semestre do ano de 2023 e esse último que eu lancei em dezembro tem 120 questões, todas super comentadas, são verdadeiras apostilas de atualidades e eu faço uma promoção. Quanto é cada um? Quero só um exemplar, R$25, que dá um trabalho louco. E é meu isso, porque assim, fui eu que criei as questões, né? Eu não estou pegando Se você não vai encontrar essas questões, né? Porque eu não vou lá nos sites de questões gratuitas e coloco aqui. Uma outra eu coloco só para mostrar que é muito parecida com aquelas que eu crio. São questões inéditas, ou seja, aquilo que vai cair na sua prova, para você treinar. Né? E são 120 temas diferentes, no modelo de todas as bancas para a prefeitura e tal. Diogo, qual é a promoção? R$70, pessoal. Eu sei que o mês de janeiro é um mês de aperto e tal. Como é que eu faço? Manda um WhatsApp. Né? Se você quer saber dos livros, eu tenho 3 livros de direitos humanos. Né? Eu tenho esses 16 livros de atualidades e tenho esse do CNU, que eu acredito que a prova já está sendo configurada e como eu acabei de lançar faz uma semana, ele está totalmente dentro do edital. Manda um WhatsApp para mim, né? Segue a gente no Instagram, que isso vai só colaborar aí com a sua formação. E para quem não conhece, os outros canais, os outros endereços do Vencendo Concursos, né? Além do site, obviamente. Na hora que você entra no site, você já tem lá o Cristiano para conversar, ou a Lilian e tal, para te atender aí e negociar o seu edital. Tá? Muitas aulas gratuitas lá, inclusive a aula de realidade brasileira vai ter no dia 6 de fevereiro, uma aula minha lá. Mas eu continuo aqui gravando as aulas que sobem, às vezes um pouco atrasada, para o canal do YouTube do Vencendo Concursos, tá? Então essa foi a semana de 17 a 24, esse mês 31 é quarta-feira que vem, teremos 5 aulas. Então você tem 5 aulas aí para estudar aí os temas de janeiro. Muito obrigado, vamos lá, que não é porque, não entra nessa que o Brasil só começa depois do carnaval. Sabe quantas mil vagas está no orçamento que o Lula sancionou, só esse ano? 50 mil vagas para concursos federais estão autorizadas para esse ano. 50 mil, uma tem que ser sua. Tá? Forte abraço, muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.